Olá, tudo bem? Você já observou que na estruturação da frase há termos que, no ponto de vista sintático, exigem a presença de outro? Por exemplo, o verbo gostar normalmente exige a presença de um outro termo para fazer sentido dentro da frase, como eu gosto de você, ou eu gosto de macarrão à bolonhesa. A isso chamamos de regência, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver primeiro o conceito de regência. Quando um termo, verbo ou nome exige a presença de outro, ele se chama regente ou subordinante. Os que complementam a sua significação chamam-se regidos ou subordinados. Por exemplo, aluguei uma casa. Na frase, aluguei é o elemento regente e uma casa é o elemento regido. É importante destacar que quando o termo regente é um verbo, temos a regência verbal. E quando o termo regente é um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, nesse caso temos a regência nominal. Estudar regência é, antes de tudo, estudar o uso das preposições. Você se lembra da famosa lista das preposições? As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sabendo disso, podemos passar agora ao estudo da regência nominal. Assim como determinados verbos exigem obrigatoriamente determinadas preposições, também alguns nomes exigem as suas preposições. Mas, para entendermos melhor o assunto, vamos ao conceito de regência nominal. A regência nominal estuda os casos em que nomes pedem outra palavra, completando-lhes o sentido. Esse complemento, geralmente, é iniciado por uma preposição pedida pelo elemento que não tem sentido completo, estabelecendo-se entre ambos uma relação. Vimos então que a regência nominal envolve o nome, ou seja, substantivos, adjetivos ou advérbios, mais o complemento nominal necessário, sempre com preposição, para dar sentido à frase. Observe os exemplos nos quais a regência nominal é empregada. Aquele homem tinha receio de falar comigo. Nesse exemplo, receio é um substantivo abstrato que está ligado à preposição de. Ela era afável com os animais. Aqui, afável é adjetivo e está ligado à preposição com. A moça caminhava paralelamente à parede. Nesse caso, paralelamente é advérbio, ligado à preposição a, onde ocorre a crase. Vamos ver mais um exemplo do emprego de frases usando a regência nominal. Se você tem disposição para viajar mais de 65 anos, embarque nessa aventura com a Sagarana Turismo. Confira nossos pacotes. Ligue já. Se você acha que viajar é nocivo à saúde, então não nos procure. Como vimos no exemplo, o folheto era para pacotes de viagens turísticas voltadas à melhor idade. No texto do folheto, temos uma frase na qual foi empregada corretamente a regência nominal. A frase é disposição para viajar. Disposição é um substantivo que está ligado à preposição para. Agora, apesar de não ter sido muito feliz na escolha do texto, na segunda parte do folheto, que podemos chamar de um claro exemplo de marketing às avessas. Ainda assim, o emprego da regência nominal foi acertado na frase, nocivo à saúde. Nocivo é um adjetivo que está ligado à preposição a. Mais uma vez acontece a crase. Vamos agora a ver alguns casos de regência verbal. Vamos primeiro lembrar o conceito de regência verbal? A regência verbal estuda a relação estabelecida entre o verbo, chamado de termo regente, e seu complemento, chamado de termo regido. Essa relação pode se dar por meio de uma preposição ou não.
Dependendo do sentido que o verbo tem no contexto, a regência pode ser diferente. Então, dessa forma, quanto à regência verbal, os verbos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, e ainda há os verbos intransitivos. Vamos começar pelos verbos transitivos diretos. Esses verbos pedem objetos diretos, ou seja, complementos verbais sem preposição. Por exemplo, Maria comprou um livro. O livro é o complemento exigido pelo verbo. Ele não está acompanhado de preposição. Um livro é um objeto direto. Note que se disséssemos Maria comprou, a frase estaria incompleta, pois quem compra sempre compra alguma coisa. O verbo comprar é transitivo direto. Vamos ver agora os verbos transitivos indiretos. Esses verbos pedem objetos indiretos, ou seja, complementos verbais com preposição. Veja, eu gosto de filmes. De filmes é o complemento exigido pelo verbo gostar. E ele está acompanhado por uma preposição de. Esse complemento é chamado de objeto indireto e o verbo gostar é transitivo indireto. Vamos tirar uma dúvida bastante recorrente sobre regência verbal. Qual é a forma correta da frase? Deve encontrar o colega ou deve encontrar ao colega? E nessa frase, qual é a forma correta? Deve obedecer ao chefe ou deve obedecer o chefe? Se você ficar em dúvida quando essa frase ou outra nessa linha surgir, vá ao dicionário. Lá você descobrirá que encontrar é verbo transitivo direto e que obedecer é verbo transitivo indireto. Assim, não haverá mais dúvidas. Deve encontrar o colega e deve obedecer ao chefe. O dicionário de regência é um grande facilitador para a fixação do estudo do tema da nossa aula de hoje. Faça dele um aliado, tenha-o sempre à mão para consultas. Vale lembrar que alguns verbos podem ser transitivos diretos ou indiretos. O que acontece nesses casos é que a regência muda segundo o seu significado. Vamos ver um exemplo. O verbo aspirar no sentido de respirar, cheirar ou absorver é transitivo direto. Ela aspirava o perfume de seus cabelos. Aspirei o pó do carpete. No sentido de desejar, pretender é transitivo indireto. Aspiram a altos cargos todas aquelas pessoas. Mas atenção, não se diz aspiro-lhe, e sim aspiro a ele. Como em a felicidade só a encontra quem a ela aspira. Passemos agora à análise dos verbos transitivos diretos e indiretos. Esses verbos pedem um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, exigem dois complementos, um com preposição e o outro sem. Por exemplo, o garoto ofereceu um livro ao colega. O verbo oferecer é transitivo direto e indireto. Quem oferece sempre oferece alguma coisa a alguém. Ofereceu alguma coisa, um livro, sem preposição, é objeto direto. Ofereceu para alguém, ao colega, com preposição, é objeto indireto. Ao, é bom lembrar, é a combinação da preposição a com o artigo definido o. Devemos tomar cuidado com alguns verbos transitivos diretos e indiretos. O verbo avisar, por exemplo, pode ser usado de duas formas. O professor avisou a alteração do horário aos alunos, ou o professor avisou os alunos da alteração do horário. Quem avisa pode avisar alguma coisa, que é o objeto direto, a alguém, que é o objeto indireto, ou avisar alguém, que passa a ser o direto, de alguma coisa que passa a ser o indireto. Devemos, portanto, evitar frases em que o verbo transitivo direto e indireto apresente dois objetos diretos ou dois indiretos, como em o professor avisou aos alunos da alteração do horário. Podemos passar agora ao estudo dos verbos intransitivos. Com os verbos intransitivos não há objetos, ou seja, não precisam de complemento. Isso quer dizer que os verbos intransitivos têm sentido completo, mas pode haver outros complementos. Por exemplo,
os adjuntos adverbiais. Observe a frase. Ele morreu. O verbo morrer tem sentido completo. Algumas vezes o verbo intransitivo pode vir acompanhado de algum termo que indica modo, lugar, tempo, etc. Esses termos são os adjuntos adverbiais. Por exemplo, podemos complementar a frase. Ele morreu ontem. Ontem foi quando ele morreu. Indica tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Preste atenção. Existem verbos intransitivos que precisam vir acompanhados de adjuntos adverbiais apenas para completarem o sentido da frase, como em moro no Rio de Janeiro. O verbo morar é intransitivo, porém, precisa do complemento no Rio de Janeiro para que a frase tenha um sentido mais completo. No Rio de Janeiro é o adjunto adverbial de lugar. Vamos conhecer agora a regência de alguns verbos. Vamos ver alguns casos de regência em que se verifica divergência entre o que vemos no ensino tradicional e a realidade linguística atual. Na apresentação dos aspectos normativos da língua, como em qualquer apreciação de fatos linguísticos, há que se observar o que é preferível, o que é aceitável e o que é inadmissível, deixando de lado o primitivismo linguístico que observa a língua sob um prisma estreito de certo ou errado. Vamos ver como fica a regência do verbo assistir. Esse verbo pede objeto direto no sentido de prestar assistência, ajudar, servir, acompanhar. Exemplo, o médico assiste à evolução daquele paciente todos os dias. Ou um outro exemplo, a prefeitura assistiu os moradores daquela favela depois dos desabamentos. Pede objeto indireto quando significa prestar atenção, estar presente, presenciar. Veja os exemplos. Assistimos ao jogo ontem à noite. Aquele casal assistiu à queda do avião com espanto. É interessante observar que, nesse caso, se fôssemos substituir o complemento por uma forma pronominal, teríamos que usar as formas tônicas, a ele e a ela. Exemplo, quanto ao julgamento, assistimos a ele preocupados. Também pede objeto indireto no sentido de pertencer, caber direito ou razão. Exemplo, não há lhe assiste o direito de reclamar neste momento. Observe que nessa acepção é aceito como objeto indireto o uso do pronome oblíquo átono lhe. Vamos ver agora a regência do verbo comunicar. Esse verbo é transitivo direto e indireto. O objeto direto é sempre a coisa e o objeto indireto é sempre a pessoa. Por exemplo, a polícia comunicou o acidente à família. O objeto direto é o acidente, pois quem comunica sempre comunica alguma coisa. E o objeto indireto é a família, porque o objeto indireto é sempre a pessoa, no caso a família, que é formada por pessoas. Mas vamos a uma observação importante. Devemos evitar em textos formais uma frase deste tipo: nós não fomos comunicados do acidente. Isso porque, segundo a regência clássica, somente a coisa pode ser comunicada. Pessoas não poderiam ser comunicadas. Nesse caso, é preferível usar o verbo avisar ou informar. Nós não fomos avisados ou informados do acidente. Vamos ver como fica a regência verbal do verbo implicar. Esse verbo é transitivo direto, se o sentido for de acarretar. Por exemplo, toda ação implica uma reação igual e contrária. Já existem estudiosos que aceitam o uso da preposição em, deixando a frase do exemplo assim: toda ação implica em uma reação igual e contrária. Mas em textos formais ainda é preferível a forma direta, sem preposição. O verbo implicar pede a preposição em se estiver aplicado na forma pronominal, implicar-se em, igual a envolver-se em. Ele se implicou em tráfico de influência. O verbo implicar também pode ser usado no sentido de implicar com, que é o mesmo que ter implicância, como um diretor implicava com todos. Vamos passar agora à regência do verbo informar. Esse verbo é transitivo direto e indireto. Você informa alguma coisa a alguém ou informa alguém de alguma coisa.
Por exemplo, informei aos gerentes as últimas decisões, ou então informei os gerentes das últimas decisões. Mas cuidado, a frase vem informar aos senhores de que, a partir de hoje, todo pagamento só poderá ser efetuado até às 15 horas, deve ser evitado. Isso porque há dois objetos indiretos. Preste atenção à regra. Quando um verbo é transitivo direto e indireto, é necessário que haja um objeto direto, ou seja, sem preposição, e outro indireto, ou seja, com preposição. Por isso, o mais adequado é deixar a frase assim. Venho informar os senhores de que, a partir de hoje, todo pagamento só poderá ser feito até às 15 horas. Ou então, venho informar aos senhores que, a partir de hoje, todo pagamento só poderá ser feito até às 15 horas. E a regência do verbo ir? Como fica? Ir é verbo intransitivo, mas podemos ir a ou para algum lugar. Veja, vou à praia. Ir a algum lugar dá a ideia de transitoriedade. Vai e volta em seguida. Já em vou para casa, ir para algum lugar, dá uma ideia de permanência. Vai e fica. Em textos formais, devemos evitar o uso da preposição em. Por isso, use vou à praia e não vou na praia. Vamos ver agora a regência do verbo lembrar? Mas antes, vamos ouvir uma conhecida canção interpretada por Ivan Lins, com letra de Victor Martins. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. De acordo com a gramática normativa, o título da canção e letra estariam errados. Deveria ser lembra-se de mim. No dia a dia, as pessoas não falam com esse rigor todo. Dessa forma, podemos dizer lembra de mim. Sem problema, dependendo do registro usado. A língua falada e a língua poética permitem essas licenças, mas se escrevermos textos formais, é conveniente seguirmos a regência tradicional. É importante ter em mente que o verbo lembrar também pode ser transitivo direto, como em não lembro o seu nome. Lembrar também pode ser transitivo direto e indireto, quando lembrar alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa. Ele lembrou a data do seu aniversário aos meus amigos. Já o verbo namorar, como é que fica a sua regência? Esse verbo é transitivo direto e temos que ter cuidado ao usá-lo. Por exemplo, devemos evitar a preposição com. Ele está namorando com a vizinha. Assim que se fala hoje em dia, mas, segundo a tradição, deveríamos dizer ele está namorando a vizinha. Vamos ver agora como fica a regência do verbo perguntar. Esse verbo é transitivo direto e indireto. Veja, perguntei a idade ao garoto. Mas também é aceitável o uso da preposição por, como nessa composição de Zequete. Diz que fui por aí, na voz de Nara Leão. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. Como vimos na música interpretada por Nara Leão, o uso da preposição por, com o verbo perguntar, foi empregado corretamente. Já com o verbo preferir é um pouco diferente. Preferir é um verbo transitivo direto e indireto, mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Por exemplo, prefiro cinema a teatro. O carioca prefere ir à praia a passear no shopping.
Mas atenção, é inaceitável o uso do quê. Por exemplo, não use, prefiro ir à praia do que passear no shopping. Agora veremos o último tema da nossa aula de hoje, que é o uso das preposições em situações especiais. Vamos começar com uma das grandes dúvidas da língua portuguesa. Qual é a forma correta? A nível de ou em nível de? O correto é em nível. O problema só será resolvido em nível federal. A expressão a nível de é um modismo a ser evitado. Cuidado com a linguagem. A nível de não existe. Embora seu uso seja muito grande, trata-se de um modismo a ser evitado em qualquer situação. Toda vez que você sentir vontade de usar o a nível de, em uma frase, é claro, pare e deixe a vontade passar. Em geral, onde alguns usam a nível de, basta não usá-lo. Não é necessário substituí-lo por nada. Qual é a forma correta? Dele ou de ele? Dele corresponde a um pronome possessivo. O problema dele é não ouvir os outros. Pode também ser a combinação da preposição de com o pronome pessoal oblíquo tônico ele. Na função de objeto indireto, por exemplo, eu gosto muito dele. De ele, separado, é a preposição de mais o pronome pessoal reto ele. Só pode ser usado quando ele for sujeito de uma oração reduzida de infinitivo. Cheguei antes de ele sair. O segredo é o verbo no infinitivo. Só podemos usar de ele quando houver o verbo no infinitivo. Está na hora de ele chegar. Preste atenção a um lembrete importante. A regra não é rígida. Muitos autores aceitam a contração da preposição com o pronome como uma variante linguística. Por exemplo, as pessoas falam, cheguei antes dele sair. Está na hora dele chegar. É assim que a maioria das pessoas fala. Mas em textos formais, é preferível usar a preposição separada do pronome. Essa regra também se aplica em outros casos, como em preposição mais artigo. E isto acontecerá na hipótese de os bancos reduzirem os juros. E preposição mais pronome demonstrativo. Assinou o contrato, apesar de esses padrões não garantirem uma margem de segurança. Como vimos, as regências nominal e verbal exigem muito cuidado e um ouvido bem apurado. Em caso de dúvidas, sugiro que consultem nossos dicionários. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado um pouco e que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!